Não vou entrar nos méritos, questões, problemas, pecados, se a gente tiver pecado, Deus não vou entrar nesses méritos, não. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte: sabe o que o inimigo fez nas outras igrejas? Ele falou assim: ó, há 3 dispensações, 2 já foram. A dispensação do El Shaddai, o Pai que mata, destrói. Aí depois veio o quê? A dispensação de quem? Do Filho que ama, que perdoa. E agora a dispensação de quem? Do Espírito Santo. O que vocês acham disso? Está errado. Está muito errado. Por que está errado? O que nós lemos lá, antes do dilúvio, o que Deus disse quando decidiu destruir o mundo com o dilúvio? Vocês se lembram? Em Gênesis. O que Deus disse lá? Deixa eu ver aqui. Gênesis 6, né? É isso mesmo. Meu espírito não agirá por mais de quantos anos? 120 anos. Não é isso? O que Deus deu um prazo da construção da arca, é o tempo que ele daria para o povo se arrepender. Eles precisam ser sempre ativo, né? Vocês se lembram também quando o Moisés teve um problema de atender o povo ali, e ele estava cansando o povo? Você lembra o conselho de Jetro? Institui homens sábios, tal. E Deus falou assim: escolhe 70 anciãos, que eu vou retirar de ti o quê? O Espírito, e colocarei sobre eles. E não foi o que aconteceu? A Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas, e nunca mais, presta atenção, nunca mais. Então, Deus executou, escolheu as pessoas certas, porque Ele escolheu 70 pessoas, que estava escrito nos livros. Em Neemias, por favor, Neemias 9, 19 a 21. Vamos ver aqui o que diz lá. 9, 19 a 21. Vamos ver? Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Você me gostar? Oi? É 21 agora. Tá. Deste modo, os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Quantas pessoas estavam envolvidas durante esses 40 anos no deserto? Quantas pessoas? 2 milhões? O Espírito Santo? Quantas pessoas? Lembra que o pai falou assim: eu não irei diante de ti, enviarei o meu anjo, porque sois o que? Inúmeros, né? Sois um povo de dura o quê? Serviço. E o povo pranteou, tirou todas aquelas joias, aqueles negócios todos, né? E Deus deu um poder danado para aquele povo, que o povo teria, né? Os filhos de Deus. Quem é aquele anjo? Jesus. O que Coríntios diz lá, Paulo, ele comenta, ele fala o quê? Que todos beberam da mesma pedra que o seguia. Quem era essa pedra? Jesus, o Espírito Santo, o Pai, a Trindade, os 3 sempre estiveram atuando aqui na terra. Nunca houve essa dispensação, 1, 2 e 3. Nunca. Porque Deus é um. 3 em pessoas e um. Quando a gente ora aqui na terra, o Espírito Santo intercede, mas o que ele é? Deus. Mas como a Trindade se dispôs de uma forma lá no templo celeste, no santuário celestial, de uma forma didática, para mostrar aos anjos como é que trabalha, como é que Deus trabalha internamente com a justiça e o quê? O juízo e o amor, perdão, como que Deus equilibra essas coisas, de uma forma didática.
Então não existe essa ideia de 3 dispensações. Sempre houve o quê? Um intercessor, o Espírito Santo, que está sempre em todo lugar. Aliás, quero dizer-vos que quando cita a Trindade, sempre há um trono vazio. Vocês sabiam disso? Um trono vazio. O Pai sentado no centro, à direita quem? O Filho, e à esquerda um trono vazio. Quem é aquele? O Espírito Santo. É a forma que ele atua e age. Na criação, ele não estava criando também junto? Quem foi que desceu aqui nesse planeta para criar tudo aqui? Jesus. O Testemunho de Jeová dizem que ele é o mestre de obras. Ele veio. Mas quem estava pairando sobre as águas? O Espírito Santo. E da onde vinha a ordem? Do Pai Celeste. Nunca conseguimos dividir a Trindade. Sabe, queridos? Se infelizmente essa doutrina que surgiu das 3 dispensações tem causado muitos problemas, não só para entender a nossa doutrina, mas nós também temos umas dificuldades. Vamos ver agora alguns ensinos de Jesus. O que Deus espera de nós? Como poderemos conhecer que a igreja adventista é a igreja de Deus? São João 17, verso 21. Vamos olhar. Irmãos, sei que vai estar difícil aqui. Eu quero dizer a vocês que vocês são os vitoriosos. Glória a Deus. Porque eu orei a Deus por esse sermão. Até pedi para o irmão aqui que tema queria pregar. Ele me deixou à vontade. E aí eu falei assim para mim, e agora? Então, eu decidi, com a ajuda de Deus, ele me inspirou, falar sobre a sua vontade. Porque a vontade é a maior de todas, né? A vontade do Espírito Santo. Vamos lá. Qual é então o retrato de uma verdadeira igreja? São João 17, verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu acho que eu falei várias vezes, né? Foi um irmão da igreja de Alvorada que pregou, que fez o primeiro culto na nossa inauguração lá, eu nunca mais esqueci. Porque ele falou assim: qual é o sinal da igreja verdadeira? Eu já fiquei pensando um monte de doutrina, né? Doutrina. Nós temos essa doutrina que é diferente, temos outra doutrina. Ele apontou esse texto aqui, ó. Esse texto, a unidade. E isto, o inimigo também está abalando as fileiras da nossa igreja. A unidade. A unidade em quê? Em doutrina? Em Cristo. Em doutrina. O que mais? No primeiro sermão aqui eu mostrei uma árvore, né? Nós temos 28 raízes. Ninguém mexe nessas 28 raízes. Mas o caule sobe e tem as folhas. Nós diferimos muitas coisas. Mas não podemos mexer nessas 28 doutrinas. Não podemos. Mas que unidade é essa? Irmão, essa unidade que achei que Satanás se deleita em colocar confusão e problemas entre nós. Diz que atitudes erradas e tudo, jogar na cara e outras coisas mais. O inimigo é terrível. Mas não vai afetar a individualidade do irmão, porque Deus é perdoador. Só que ocorrem alguns probleminhas aí que a gente precisa entender. Vamos ver qual outro ensino de Jesus aqui. Mateus 5, versos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. É grave isso aqui?
Vocês sabem qual é a sequência desse texto, né? Muitos de vocês sabem. Os irmãos conhecem. Porque se não fizeres isso, o que vai acontecer? O juiz entregará a quem? Oficial, será preso e não sairá de lá até pagar o último centavo. É morte eterna, irmãos. Olha como o perdão está relacionado com a nossa salvação. É impressionante. E a gente é mexido com isso todo dia. Todo dia. Seja o que for. O que mais? Mateus 18, versos 15 e 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, né, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Continua? E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil publicano. Isso aqui é o último caso, irmão. Tem gente que lê isso aqui e já quer resolver pequenas coisinhas na comissão da igreja. Sabe, irmão? Há coisas que eu nunca entendi na nossa igreja adventista. Nunca. No caso de um professor que estava adulterando as escondidas. Toda a liderança sabia, mas ele foi duramente punido depois de muito tempo. Nunca isso foi a público. Nunca foi a público. Mas, porque foi chamado a atenção, falado com ele e tal, várias vezes, foi apelado ao seu coração. E aí nós tivemos o Wilson Paroski, fez a capela para nós, falou sobre Rubem, e aí no final ele disse: pastor tal está sendo desligado da obra, pecando contra o 7º mandamento. Por que a igreja agiu assim, em último caso? Aí teve um revoltadinho do meu lado, estava nos enganando. Como pode deixar ele aqui ensinando para nós, nos enganando? Eu olhei para ele, né? Mas por que a igreja, ela abafou, ficou, né? A igreja é uma mãe que não quer extraviar, que não quer perder mais um membro. E depois, quando você sai da obra, é triste. É triste. Deus. E vamos continuando, né? Olha, queridos irmãos, vamos continuar aqui. Lucas 17, versos 1 a 6. Disse Jesus assim: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer opressão desses pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende, e se ele se arrepender, perdoe. Vamos parar por aqui, não precisa ler mais. Sabe? Às vezes a gente fala: aquele irmão é louco, é doido. Não te acho. Mas posso dizer uma coisa para vocês? Quando fazemos isso, nós ofendemos o Espírito Santo. Sabe por quê? Ofendemos o Espírito Santo porque ele foi comprado por preço. Qual foi o preço dele, da redenção dele? O sangue de Cristo. Quando a gente chama alguém de louco, ignorante, seja o que for, é um revoltado, só atrapalha a igreja, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, a gente não despeça. A gente tem vontade de falar, vocês também, eu nem fico assim. Mas eu estou falando isso aqui, sabe por quê? Porque o maior beneficiado desse sermão fui eu. Estamos fazendo reforma em casa. Porque ao estudar isso aqui, a gente viu que aquele mais pecador, Jesus olha com ternura. Ele mesmo disse: larga o quê? As 99, não é isso? Que não precisa de nada e vai correndo atrás daquela ovelha perdida. E insiste, é rechaçado, é magoado, mas ele está lá no pé. Aí um dia vai acontecer o quê? Foi ele que quis, né? Ele não quis ver. O choro de Jesus na morte de Lázaro já está lá, mostrando que aquela pessoa se perdoou porque quis. Nem o sangue foi possível,
Queridos? Estamos reformando porque. Agora, em Lucas 7, versos 36 a 50, tem uma passagem do leproso, né? Simão leproso. Está aí a passagem, né? Convidou os fariseus para que fossem jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro e, estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhes os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo: se este fora profeta, bem saberia quem ou qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele respondeu: continua. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Aí Jesus julgasse bem. E voltando-se para a mulher, disse assim: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou os seus cabelos. Entendeu? Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei aqui, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso, te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Que direta! É que, infelizmente, muito daqui não é experiência. E se você vai lá, na internet, vai estar lá: conflito indesejado de Ellen White, as besteiras de Ellen White, as falhas de Ellen White. A característica do nosso povo são 2 coisas. Quais são? Crer em Cristo, dar seus mandamentos, né? E Cristo está ligado a quê? Ao testemunho de profecia. Sabe o que ela disse aqui? Que esse Simão estava envolvido diretamente com o pecado dela. Foi ele que induziu ela ao pecado. Grave, não é? Aí ele: se eu soubesse, saberia que é pecadora. Só que Jesus não expôs ele. Ele não podia ser direto já? Fica assim: ô Simão, qual é a tua? Você induziu ela ao pecado e agora está aí, está falando o quê? Não é? Ele podia ser igual a gente, ele podia pegar o espetinho e não é? Espetar nele. Não, Jesus não fez isso. Contou uma historinha. Ele deduziu bem. E ele, através dessas palavras, ele deu um tapa nele, que ele entendeu o recado. Ele entendeu. Mas aquele recado era para quem? Só para ele. Era um recado entre Jesus e Simão. Não tinha a ver com todos que estavam ali. Olha a igreja como é. Como deve ser. O tato multiplica as ações do obreiro. Obreiro dos evangelhos, está escrito isso aí. Sabe, queridos irmãos? Tem gente que você não precisa chegar lá: você falhou, você fez isso, o fulano, as consequências de fulano. Para que você vai falar um negócio desse? A pessoa já está se martirizando por um problema e você vai e joga a terra em cima. Ou então você vai lá no enterro, né? A pessoa morreu, você pega a terra ali, joga a terra. Costume maldito. Desculpa a expressão, eu não gosto desse costume. Ajuda a enterrar. Sabe, queridos irmãos, tenho certeza que alguma coisa que eu falei para vocês vão se lembrar. Vão se lembrar quando estiverem jogando terra lá. Quando ver as pessoas jogando, vocês vão lembrar desse serpão. Vamos. Queria dizer
que há um capeta entre nós, entre Deus, mas há um Espírito Santo que nos induz, que conduz. Mas esse não perde tempo. Está sempre aí nas fileiras dentro da igreja, atrapalhando, vendo com quem vai atrapalhar. Vamos dar um exemplo, Pedro. Pedrinho, Pedro. Pedro ali feliz, e Jesus chega para ele e fala assim: que dizem as pessoas quem eu sou? Tu és o Filho de Deus. Lembra isso? Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Não foi carne e sangue que te revelou, mas foi quem? O Espírito Santo. Poxa, que beleza. Aí outras feitas. Jesus fala que vai para Jerusalém, vai morrer. E aí ele: não, Senhor, imagina, não vai acontecer isso, não será possível. E disse mais ainda mais tarde: irei até a morte contigo. Não. Vocês lembram? O mesmo que estava encostadinho com Jesus foi usado por Deus e usado por quem? Pelo mundo. Ali Jesus falou diretamente, porque eles estavam sozinhos com Pedro. Arreda-te, Satanás, né? Direto com ele. Não estava sozinho, não, desculpa. Mas o que ele falou, ele foi porque ali ele estava vendo Satanás usando o irmão. Sabe, às vezes, essa ira que a gente tem, ou um problema entre irmãos, às vezes nem é nosso, sabia? Foi despertado um agente maligno que quer destruir a igreja, e não tem como destruir as 28 doutrinas, ele cria problema, diminui a igreja, destrói os pilares da união. O pilar da união, essa união é tão complexa, irmão, tão complexa, que a gente consegue ver lá em Atos, como que era essa união. As pessoas se mantinham, vendiam tudo em comum. A igreja era cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, e mais ainda, quando oraram, o Espírito Santo disse: se separai Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho guiado. Os outros podiam falar assim: tu fica tudo com inveja. Não ficaram não. E aqueles fizeram o quê? Aqueles homens fizeram o quê? Tiveram problemas? Tiveram. Mas há uma coisa, queridos, há uma coisa que a gente precisa priorizar. Mateus 6, verso 32. Não precisa nem pôr lá. O que diz lá? Buscai a Deus, dado a sua justiça, buscai a Deus a sua justiça, e tudo será dado em acréscimo. Bom, existem outros probleminhas na nossa igreja, que é o problema da verdade presente. Hoje é um estudo, né? E eu sei que vocês que estão aqui somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos por estarmos aqui. E vou dizer aqui agora, nessas próximas slides, que existe um probleminha que afeta a nossa doutrina. Às vezes a falta de compreensão faz com que a gente entenda mal, né? Vamos colocar aí logo no primeiro slide. Bom, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor na casa. Estão conseguindo enxergar? Conseguem enxergar? Se é de manhã, à tarde, ou se é à noite, ao cantar do galo, se é pela manhã, para que vindo dei provido, não vos ache dormindo. E o que vos digo a todos: vigiai. Estamos esperando e vigiando pelo retorno do Mestre, o qual deve trazer amanhã, para que, vindo de repente, não nos ache dormindo. A que tempo isto se refere? Isto não se refere à revelação de Cristo nas nuvens dos céus, para isso encontrar um povo dormindo. Não, mas ao seu retorno, o seu ministério no lugar santíssimo, santuário celestial. Quando ele puser suas vestes sacerdotais e vestir-se com a vestimenta de vigilância,
E quando for dado o decreto, quem é injusto seja injusto ainda, e quem sujo seja justo ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Quando Jesus cessar de interceder pelos homens, os casos de todos estarão para sempre decididos. Este é o tempo de ajuste de contas com os seus servos, aos que negligenciaram, olha aí, a preparação de pureza e santidade que os habilitam a estar entre os que esperam para dar as boas-vindas ao seu Senhor. O sol se põe em tristeza e escuridão, e não se eleva novamente. Espírito profecia. Isso que eu estava falando, quem não é Espírito profecia é problema. Termina o tempo de graça, cessa a intercessão de Cristo no céu. O tempo finalmente chega de improviso sobre todos, e aqueles que têm negligenciado purificar suas almas pela obediência à verdade são encontrados dormindo. Eles ficaram cansados de esperar e vigiar. Eles se tornaram indiferentes em relação à vinda do seu Senhor. Eles não ansiaram pelo seu aparecimento e pensaram que não havia necessidade de uma vigilância contínua e perseverante. Eles tinham ficado desapontados em suas esperanças e devem ficar novamente. Concluíram que havia ainda tempo suficiente para despertar. Tá, Pauzinho? Quando o Espírito Santo derramar sobre nós vamos o quê? Ter dons de cura, né? Finalmente. Mas o que está dizendo aqui? Está dizendo que não. Porque dentro da nossa igreja tem gente que fala assim, o Espírito Santo só vai vir depois. Tem gente que pensa assim. Não sei se alguém crê desse jeito aqui. Tomem cuidado com isso aqui, porque isso é perigoso. Muito perigoso. Continua. Eles certificariam de não perder a oportunidade de garantir um tesouro terrestre. Seria seguro obter todo o que pudesse deste mundo. E apegando-se a este objetivo, perderam toda a ansiedade e interesse no aparecimento do Mestre. Eles tornaram-se indiferentes e descuidosos, como se a sua vinda ainda estivesse distante. Porém, enquanto seu interesse estava submerso em ganhos mundanos, a obra do santuário celestial terminou. E eles estavam o quê? Despreocupados. Eles se certificaram de não perder a oportunidade de garantir o tesouro terrestre. Opa, é cópia, né? É a mesma coisa, né? Cristo por viva fé e resistente qualquer outra união deve perecer. Cristo primeiro nos escolheu, pagando um infinito preço por nossa redenção. E o verdadeiro crente escolhe a Cristo como o primeiro e último e o melhor em todas as coisas. Mas esta união nos custa alguma coisa. Esta união é de total dependência para que um orgulhoso dela tome parte. Todos os que se formam esta união, devem sentir sua necessidade de sangue expiatório de Cristo, devem passar por uma mudança de coração, devem submeter sua própria vontade à vontade de Deus. Já é? Haverá uma luta contra obstáculos externos e internos. Deve haver uma dolorosa obra de separação, como também uma obra de inclusão. Orgulho, egoísmo, vaidade, mundanidade, pecados em todas as suas formas devem ser vencidos se entrarmos em uma união com Cristo. A razão pela qual muitos acham a vida cristã tão deploravelmente dura, porque são tão instáveis, tão variáveis, e que eles tentam unir-se a Cristo sem primeiro separarem-se desses ídolos. Cara, você dá uma parada aí, vai na pasta lá e vamos colocar um filme para vocês assistirem. Presta atenção. Um vídeo. Lá do ano passado, como é que as pessoas eram idólatras, né?
Aí depois ele voltou e aplicou a nós brasileiros. No caso do futebol. Há alguma mudança? Não há. Não há nenhuma mudança. Isso é apenas um exemplo do que outras coisas têm ficado no lugar de Deus. O primeiro mandamento de Deus diz que não devemos ter nada no lugar de Deus, não é isso? Mas o Espírito de Profecia diz, vamos colocar o slide aqui, dizem tudo aquilo que ocupa mais tempo do que o tempo de Deus, isso é considerado pelo céu como o quê? Idolatria. Até um trabalho pode ser idolatria. Grave, não é? Olha aqui. Foram me dadas então as instruções quanto ao caráter dessas diversões. Elas me foram mostradas como uma espécie de idolatria dos ídolos das nações. São as distrações. Deus tem dado muito tempo, muita informação para nós sobre essas distrações. E no fim essas distrações se tornam o quê? Idolatria. Oi, pode falar. Nosso envolvimento eu ia colocar sobre aquele, antes de começar esse texto, falar, eu ia colocar um outro problema da chuva serôdia, né? Na verdade, aquela visão de Joel 2:22, ela é extensa, porque ela começou um episódio, Pedro falou que era aquela época, mas não era, era chuva o quê? Temporão, e depois a chuva serôdia. Tem gente que fica esperando a serôdia lá, mas essa profecia, ela é contínua, e é através dos textos que eu mostrei para vocês aqui, é o preparo diário. Só que esse tipo de diversões, essas coisas, ou até o nosso trabalho, tem tomado o nosso tempo. Você não diz assim, poxa, eu não tenho mais tempo para nada. O cara está falando para o irmão aqui, se eu tivesse 30 horas, eu gastava todas as 30 horas. Não está assim agora? Mas quem é que saiu do céu falando que pouco tempo tinha para ele? Quem foi expulso do céu fala que ele tinha pouco tempo? Satanás. É ele. Então o que ele está fazendo? Tirando o nosso tempo, com problemas, dificuldades, e a gente sai de casa sem oração, sem pedir orientação. E aí, como diz o pastor Camurão, ele diz o seguinte: quando eu oro e medito, eu ganho 6 horas do dia. Ele falava isso, eu ganho 6 horas. Se ele não ora, não medita, ele perde 6 horas do dia. Ele tinha experiência disso. Vamos lá. Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Entendeu? Há somente um corpo, um só Espírito, e também foi chamado de uma só esperança da nossa vocação. Entendeu? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, um Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedendo aos homens. Ora, que quer dizer, subiu o Senhor que também havia descido nas regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Entendeu? E ele mesmo concedeu para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, aqui está o ponto. Para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia do que induzem ao erro, mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, de que em todo o corpo bem ajustado, consolidado, próximo toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, o Senhor testifica que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução,
para com avidez cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes de Cristo, a Cristo. Se é que de fato eu tenho ouvido e fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quando passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vosso entendimento, e vos revistais de novo o homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade do seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis. Está dizendo que a gente não vai irar? Vamos, sim. Vai acontecer, somos falhos. Mas o que diz aqui? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Vamos resolver os problemas, irmãos. A atitude que Deus espera de nós como unidade, igreja, é resolver os nossos problemas internamente. Aqui, continua. Nem deis lugar o quê? É Ele que está por detrás disso. É especialista. Continua. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que falar. Vem contigo. Não sai de vossa boca no torpe, esse unicamente o que for para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça de Deus. Vamos parar por aqui. Esse é o apelo. Sabe, queridos irmãos? O irmão David vai gravar ali, vou deixar gravar. E quem quiser rever, poderá, porque tem muita coisa lá. Sabia que extrapolou um pouquinho, né? Um pouquinho. E quero dizer uma coisa. Não que você vai ficar sem o poder do Espírito Santo. O irmão busca, a irmã busca, o irmão busca individualmente, vai ser preparado, mas por causa da igreja, o dom não desce. Uma igreja fraca, sem poder. Vocês estão entendendo? A unidade é tudo. Tudo. Não é só um trabalho da igreja, não. É unidade de pensamento, resolver os problemas, os conflitos internos, ser maduro o suficiente para resolver, porque senão o Espírito não desce. O Espírito Santo não dá poder à igreja. Se a igreja for unida, resolver os problemas, não fazer culto em casa, aqui na igreja, juntos, resolver os problemas todos, e ser unidos. Quando entrar um doente lá com a perna sendo amputada e nós orarmos, a perna ficará sã. Isso está escrito no Espírito e Profecia. Vocês estão entendendo? Deus vai cuidar daquilo. E uma irmã disse isso também, como Deus agia na vida do grupo dela de oração. Era assim. E o inimigo está conseguindo destruir o que é mais sagrado, que é o amor de um irmão. Mas irmão, mas nós amamos. E não precisa falar, sabe? Às vezes vai machucar, mas o irmão precisa de muito papo, precisa de muita oração. Porque essa é a pedra que toca Satanás. Ele teme isso aqui. Lembra no início, irmão? No início, quando começou aqui, quando disse que devia, a gente tentando consertar o problema, era inimigo. As pessoas nem percebem que estão sendo usadas. Nem percebem. Mas sabe uma coisa? Quando começar a acontecer isso, você ficar irado com o irmão, começar a ter problema, pense o seguinte: astuto. Aí você está tentando me pegar, né? Você está em algum lugar aí, né? Onde você está escondido atrás do irmão aí? Está cutucando o irmão aí? Aí você faz assim: você está reto. Não vai colocar problema comigo com o irmão, não. Né? Ele é astuto, ele é invisível. Vamos orar. Não, seria interessante nós cantarmos aquele hino 47, que ele faz muito um apelo, né? Então a gente canta e depois o irmão ora para finalizar. Espírito de Deus nos guiará pela verdade, dizendo com clareza as coisas certas que virão. Jesus em nossa vida crescerá a falsidade. No
O Senhor nos falando aqui, falou para mim, na meditação, no estudo, e falou também aos irmãos. Amém. Nós todos aqui nos consideramos indignos ao Deus do teu amor. Olhando para trás, somos imprestáveis, fazemos tanta coisa errada. Mas graças te damos, ó Deus, que o Senhor vai nos ensinar a perdoar. O Senhor vai nos ensinar, ó Deus, a nos prevenir quando se astuta inimigo. E que o Senhor vai nos ajudar, ó Deus, a ter a preparação necessária durante essa escalada até o derramamento final do teu Santo Espírito. E lá queremos repartir o teu poder com aqueles que estarão mortos, com defeitos, com problemas, sem pernas, seja o que for, Senhor. O Senhor fará aquele milagre que só o Senhor pode fazer através dessas pessoas indignas que somos nós. Amém, Senhor. Pedimos tua bênção, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que não tiveram. Abençoa o pessoal da internet que vão assistir esse culto. E abençoa também aqueles que vão depois requisitar aqui com o Davi, o sermão e os estudos. Que eles também possam estudar e ver a seriedade com um Pai que fala a verdade e que quer o nosso bem. Amém. Pedimos a tua bênção, Senhor. Nos peça que a tua graça esteja conosco. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agradecemos ao irmão Wagner. Ele estará à porta despedindo os irmãos e nós sairemos cantando a música 595, a bênção, né? Que o Senhor sobre ti